vocês que estão me ouvindo neste momento, que o Senhor esteja com todos vós, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que o Espírito do Senhor possa repousar sobre vocês e dar a vocês compreensão e força e coragem do Espírito Santo para louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus e nosso Pai, porque só Deus é soberano, só Deus é a glória e o poder e a majestade que possa salvar todo aquele que em teu nome crê e aquele que guardar a tua palavra. Receba aí, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo neste momento aí, na frente do microfone, ou do rádio, ou de qualquer aparelho que estiver me ouvindo aí, que o Senhor possa entrar sobre vocês e dar vocês virtude do Espírito Santo, sabedoria para guardar o mandamento e amar a Deus de vontade, para que vocês podemos ter felicidade e ser abençoado por Deus, e ter a bênção e a expediência espiritual na tua frente, que os anjos de Deus possam guardar vocês da cilada de Satanás, porque o mundo está iludindo a humanidade, está iludindo os jovens e os idosos, está quase todo mundo sendo interrompido, igual na cidade de Sodoma. Irmão, eu queria pregar para vocês aqui no livro de Amós, viu, irmãos, capítulo 5 a 6, você pode olhar lá que você vai arranjar no livro de Amós, sobre ele proclamando assim o oráculo de Deus. Deus dizendo assim, dias virão que a humanidade sentirão fome e sede, mas não há fome de pão, e não há sede de beber água, mas uma sede de ouvir a palavra de Deus e não conseguirá, viu? Porque a Bíblia diz que vai vir no fim dos tempos um rei, foi pronunciado que vai vir um rei na terra e vai recolher todas as Bíblias, vai recolher todas as palavras de Deus da terra, para ver se tira a ação da palavra contra o pecado, porque a palavra contra o pecado, ela dói na humanidade, porque o corpo só quer participar das coisas da carne e das coisas que ofendem o espírito. Então, quando a palavra de Deus bate em riba das pessoas, machuca eles dão vontade de matar pessoas, dá vontade de expulsar eles da presença dele por causa da força ruim da carne. Mas por quê? A força da carne é desse tipo? É porque a carne nossa foi fabricada pela ação de Satanás, viu? Não adianta ninguém querer, às vezes, tirar onda de bom ou de sou sabido, não, que a nossa carne ela é podre. Por que a nossa carne adoece? Por que a nossa carne morre? É porque Deus fez Adão com um bolo de barro. A Bíblia diz que ele foi um bolo de barro. Um bolo de barro. Mas quando ele soprou nas narinas de Adão, se transformou em músculo normal e se tornou fogo e tudo, por causa do Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos as pessoas que estão o nosso corpo emprestado o Espírito emprestado com o Espírito da nossa carne. Porque da maneira que ele fez Adão ali, que ele fabricou ali um tipo ali, mas ele não fez a carne, né, Adão? Ele fez pelo poder dele. Mas a carne normalmente, irmãos, que foi feita mesmo, foi da hora da fabricação do pecado. Porque da hora que fabricou do pecado, toda a carne que foi saída do pecado, ele teve perseguições. Eu tenho perseguições. Do momento que Adão e Eva pecou, dali daquele paraíso que Deus jogou ele na terra, a Bíblia diz que surgiu Abel e Caim. A Bíblia diz que aí, por causa da ação da carne, do pecado, Caim pegou e matou o irmão dele. Caim já teve a força de matar o irmão dele. Por quê? Porque a carne venceu o espírito, porque a ela o primeiro homem, Deus fez a carne dele do barro. E ele, que já era o segundo que foi sair do homem do pecado, a carne já deu conta de vencer o espírito. Ele pegou um punhal e já matou o irmão dele. Então assim surgiu as duas descendência boa e outra ruim. Aí Deus pegou e mandou no ventre de Eva 7 no lugar de Abel. Expulsou Caim para o deserto e maldiçoou ele. Então ficou a descendência boa e a ruim na terra.
Então está aí essa batalha aí de Satanás contra Deus e Deus contra Satanás. Porque quem manda na terra é Deus. Quem manda no mundo inteirinho é Deus. Só Ele é o dominador. Só Ele é a honra. Só Ele é a glória. Nele não existe erro. Deus, Ele pode estar onde Ele estiver, que Ele é o mesmo Deus. Não é como nós. Se nós entramos no pecado, nós não é o homem que nós era mais. Nós já é uma pessoa velha. Da hora que nós entramos no pecado, nós já envelhecemos. Nós não somos homem novo. Homem novo é enquanto nós preservamos fora do pecado. Da hora que nós se introduzimos no pecado, nós morremos para Deus. A Bíblia diz que do dia que nós cometemos o pecado, o do homem com a mulher, nós se tornamos merecedor do fogo do inferno e afastado para longe de Deus. Viu? É por isso que a humanidade vai perecendo. E quanto mais o homem peca, mais ele dá vontade de matar, dá vontade de roubar, ele dá vontade de violar a mulher do próximo. Ele não consiste em ficar só com a mulher dele. A mulher não conforme de ficar só com o marido dela, é os vícios da carne, para matar o espírito. Irmão, sai fora, irmão. Enquanto eu viver, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, um evangelho de salvação. Seja um homem novo, seja uma mulher nova. Abre um vaso novo para Deus habitar nesse vaso. Abre um corpo novo para que Deus possa habitar o Espírito Santo no seu corpo. Porque o Espírito Santo só habita onde estiver purificação, onde estiver santidade. Viu, meus irmãos? E o que é que nós temos aqui na terra sem Deus, meus irmãos? Lembra que eu estou anunciando a palavra e diversos irmãos anunciando para vocês, mas lá no livro de Amós, ele proclama assim o oráculo de Deus, que dias virão que nós sentimos fome e sede, mas não há fome de pão e não há sede de água, mas sede de ouvir a palavra de Deus e não consegue, porque vai haver um rei ainda no fim das eras que vai recolher tudo enquanto é Bíblia, que as pessoas vão buscar a palavra, mas não vai conseguir, porque vai ser proibida a palavra na terra, porque Satanás vai formar uma guerra contra Deus, para ver se toma o povo escolhido de Deus, para levar para o fogo do inferno com ele, porque ele sabe que Deus tem raiva dele, porque ele queria jogar Deus no paraíso dele e ser dominador do reino de Deus. A minha Bíblia diz aí, se é dos irmãos não fala, mas a minha fala, porque a minha é testada no livrão do estrangeiro. A minha Bíblia tem 5 livros a mais do que essas outras Bíblias aí. Não estou pregando da minha pessoa, estou pregando do que está dentro da Bíblia, que está no livrão do estrangeiro. A minha Bíblia diz que se fosse para tirar os desígnios de Deus do livrão do estrangeiro, ele pesa 600 e tantos quilos. Tem uma capela que tem um livro, que se fosse para tirar todos os ensinamentos de Deus, nem o mundo comportaria o tanto de livro. Então, eles decidiram tirar o último de salvação. Viu, meus irmãos? E você tem que ser uma pessoa que acredita mais no que não vê do que vê. Porque quando Jesus e João Batista veio pregando, até quando eles veio, eles não tinha Bíblia? Tinha as Bíblias com o sacerdote. Mas o sacerdote era injusticeiro naquela igreja. Eles eram injusticeiros naquela igreja. Ele não recebia pobre, não recebia aleijado, não recebia um cego dentro da igreja, não recebia, conforme a pessoa que fosse pobre demais, eles tinham ele como amaldiçoado. O leproso tinha que andar 100 metros de distância deles, porque eles tinham nojo dos leprosos. A Bíblia estava lá dentro, mas não estava valendo para eles. Então apareceu João Batista na beira do Rio Jordão pregando sem Bíblia. Apareceu Jesus também pregando sem Bíblia e sem teologia da terra. Eles não estudou com o homem da terra, a doutrina deles era uma doutrina diferente, uma doutrina espiritual de Deus, viu? E aquele que acreditava na pregação deles era salvo. O que não acreditava ficou para um lado, entendeu? Ficou para um lado. Os que acreditavam, mas Jesus não repontava a Bíblia para ninguém não. A Bíblia diz que o Testamento Novo, ele é escrito depois de 60 anos, que Jesus tinha morrido, foi que João e os apóstolos decidiu a escrever a história dos acontecimentos de Jesus. Viu, meus irmãos? E os sacerdotes tinham as inscrições que Deus mandava pôr no rolo, anunciava para os profetas e mandava pôr nos rolos. É que os sacerdotes seguiam. Viu, meus irmãos?
Então, se você não acreditar na minha pregação, então pouco você vai acreditar em eu te mostrar lá dentro da Bíblia. Porque jamais eu vou ter a força de pregar aqui contra o pecado, sendo que eu não li a passagem. Viu? Amém? Eu queria passar para vocês, volta para Jesus, renuncia, batiza, recebe o batismo das águas, por sinal de salvação, porque se você não for batizado de novamente, você não tem testemunha na presença de Deus no dia que você morrer. E você sabe que você vê com uma promessa aqui na terra, seja bons e maus, de um dia morrer e ir para o pó da terra, porque quando Deus fez Adão, ele falou, Adão, do pó da terra vos saiu, para o pó da terra vos voltará, e meu espírito erguerá. Agora, se você tiver preparado o seu corpo, ele ergue para Deus. Se o seu corpo estiver despreparado, ele ergue para as trevas, para ficar o dia final, para ser jogado junto com Satanás no fogo do inferno. Viu, meus irmãos? Não é eu que estou falando, não. Estou falando que está dentro da Bíblia. Isso é o decreto de Deus. Estou vivando os olhos de vocês. Volte para Deus, meus irmãos. Volte para Deus de verdade. Ame seus irmãos de verdade. Seja um seguidor verdadeiro. Aquele que tiver recebido o batismo, você renasceu das águas? Ah, não, sou batizado. Renasceu? Então renasce de novas obras, com as novas obras. Se você batizar e não renascer com novas obras, não adianta nada. Você recebeu o sinal, mas não renasceu com obras boas. Para ser homem novo, para ser vaso novo, para Deus habitar em seu corpo. Compreendeu? Então Deus só vai salvar o que é puro. Ele diz que no reino dele não entra um idolatra, não entra um feiticeiro, no reino dele não entra um assassino, não entra um perjuro, não entra um ladrão, não entra um mentiroso. No reino dele é um reino puro. Só vai entrar no reino dele os remidos que se prepararam e lavaram e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Mas quando você lava nas águas, você tem que purificar. Você não pode deixar o pecado sujar as suas vestes de novamente, não. Agora você precisa, irmãos, de ser batizado, porque no dia que você morrer, Satanás vai acusar você por conta do seu pecado que você teve na terra. Se você estiver lavado nas águas, a Bíblia diz que as águas é testemunha de todo aquele que tiver passado dentro dela. As águas vai falar, Senhor, ele era pecador, mas ele se arrependeu. Por que você sabe disso? É porque ele lavou em mim, eu sou o testemunho, que ele lavou para receber o perdão dos pecados dele e purificar. Então não adianta você pensar que você entra no reino de Deus sem você ser lavado nas águas, porque ele é o único testemunho que você tem. Homem não é seu testemunha lá na frente de Satanás. O demônio não tem medo de homem não, gente. O demônio não tem medo de homem não. Adianta um outro, ou um pastor, ou um presbítero, chegar e falar, não senhor, eu sou testemunha, que eu batizei ele nas águas. Não, o homem não, quem vai testemunhar é a água. Viu? É a água, porque o Satanás é macho para poder ele fazer a água falar. E a água vai conversar com Deus. A Bíblia diz que todo ser que tem na terra fala com Deus. Eles compreendem o que Deus faz para eles agradecem a Deus, tudo. Só o homem é quem está com esse agradecimento e não está agradecendo a Deus pela bênção que Deus dá e pela vida, pela saúde, pela sabedoria. Quando o homem tem uma sabedoria aí, ele pensa que a sabedoria foi vindo do ar. Não, a sabedoria, toda a sabedoria que tem foi vinda de Deus, meus irmãos. Não existe sabedoria que não seja de Deus, não. Amém? Eu queria passar essa mensagem para os irmãos e falar para os irmãos para poder ficar mais acordado, abre mais os olhos de vocês, o que não é batizado, batize para receber as unções de Deus. Aquele que é batizado, guarda a unção que ele recebeu e purifica mais ainda para agradar a Deus, para que o dia que a trombeta tocar, você tem força para poder ir para onde ela está e receber uma veste branca. A Bíblia diz que aquele que, no dia que nós morremos, nós escutamos o som da trombeta, seja bom ou mal. Esteja seguido a Deus ou não esteja, nós vamos escutar o som da trombeta quando nós fechar os olhos para morrer. Então aquele que estiver preparado, ele ouve o som da trombeta e olha e recebe uma veste branca. Deus manda um anjo entregar ele uma veste branca, fala, toma essa veste branca e vai para um lugar de descanso onde está vosso pai Abraão, até que eu julgarei o resto dos teus irmãos. A Bíblia é escrito dessa maneira. Até que eu julgarei o resto dos teus irmãos. Agora, se você não estiver preparado, você ouve o som da trombeta e não recebe a veste branca e fica no pó da terra. Você não vai para o inferno agora não, meu amigo. Não adianta ninguém pregar para você aí que você é lançado no inferno agora não. Agora não. Jesus tem uma promessa de jogar no inferno no final, no dia final, ele vai jogar o demônio no inferno. E com todos aqueles que seguiram a ele, vai ser jogado no inferno, numa chama
que lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus anuncia isso aí no evangelho dele. Haverá choro e ranger de dentes. Mas no dia final ele vai selar as portas do inferno. Compreendeu? Ele vai selar para a eternidade. A pessoa vai ficar nas trevas junto com Satanás. Mas por enquanto, ainda nem o demônio foi jogado no inferno. A Bíblia diz assim, ainda nem o Satanás ainda foi jogado no inferno. As armas estão aí tropeçando aí, ó. Está atropelando aí no ar. Elas não invadem nós se Deus nos poupar. Porque só obedece Deus. Se Deus não poupar nós, elas entram nas casas, faz flagelo, entra numa pessoa, mata o outro, entendeu? É de tanto alma que está aí perdida, porque não quer preparar com Deus. Ô irmão, volta para Deus. Purifica para Deus. Para que o dia que você morrer, você não sabe qual é o dia nem a hora que você vai morrer, não. E Jesus diz assim, orai e vigiai, para que não caia em tentação. O dia e a hora ninguém o sabe. A minha volta é como o relâmpago bate do oriente ao ocidente. Assim é a vinda do Filho do Homem. Ele pode chegar na vida sua, na vida do fulano, na vida do cicrano. Cada um ele chega num dia. Agora só porque o julgamento final ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Todos que já tiver enterrado na terra ou no pó da terra vai ressuscitar para ir ter com Jesus, para ser justificado ou condenado. Mas nós só temos força de purificar enquanto nós estamos aqui nessa carne, meus irmãos. Prepara, meu irmão, volta para Deus, volta para Jesus. Ele está te chamando, Ele está lá do alto, olhando para você. Ele está com os olhos fixos em você. Aonde você vai, Ele está olhando. Você entra numa bailarina, Ele está lá olhando o que você está fazendo. Você vai para um lugar bonito, ele está olhando. Você está olhando para uma mulher pelada, ele está olhando se você está olhando. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava próximo a ser entregue, ele falou, Pai, se for possível, Pai, me dê um anjo de guarda de cada homem e de cada mulher, que contemple na minha frente da minha glória sem cessar, para que eu possa fazer, Pai, um julgamento reto, para que eu não condeneis a ninguém na injustiça, Pai. A Bíblia diz que Deus concedeu. Então todo homem, toda mulher tem um anjo de guarda. Se você entrar dentro de uma lapa e matar uma pessoa, o anjo de guarda está lá olhando você matar, ele passa para Deus. E lá nos céus tem um grande livro, é por esse livro que vão ser justificados ou condenados. E Jesus vai pondo lá nesse livro, ele tem um escrivão, que escreve todas as obras boas e más. Fala assim, onde? A hora que ela abriu o livro, fala, ele matou um dentro da grota, escondido, ele roubou do fulano, ele fez aquilo, Senhor, ele fez aquilo. Não adianta você correr não, meu irmão. A sua saída é voltar para Deus. Volte para Ele, que Ele está com os olhos fixos em você, querendo que você volte, que você ame Ele, que você humilhe seu coração. Seja bom para os seus irmãos, como Ele é bom para nós. Ele diz, seja misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Está vendo? Seja meus imitadores, como eu fui imitador de meu Pai. Jesus está no trono de glória, sabe por quê? Porque ele foi tão obediente ao Pai dele, que tudo que o Pai dele pediu ele para fazer, ele fez. Quando foi para os fins, ele não queria morrer, mas como ele viu que Deus queria que ele entregasse a morte para derramar o sangue, para ressuscitar as almas do justo, ele falou, Pai, não faça a minha vontade, faz a vontade do Senhor, Pai. Olha, meus irmãos, vamos prestar bem atenção nisso aí, meus irmãos. Vamos prestar atenção nisso aí. Despreza a riqueza, pelo amor de Deus. Jesus diz assim, ele diz assim, ó, não juntai tesouro na terra. Ele diz, juntai tesouro nos céus, aonde a traça não rói, e o ferrugem não rói, e o ladrão não rouba. Ele diz, juntai tesouro nos céus, porque o tesouro da terra, ele só tem perseguições. Viu, irmão? Só perseguições. Os homens é enviçundeiro por conta da ambição. Ele mata qualquer um por conta de riqueza. Irmão, volta para Jesus. Estou deixando essa mensagem para vocês, para que vocês possam abrir os vossos olhos e voltar para Jesus. Quem estiver na droga, deixa a droga para um lado. Pede a Deus força que Ele vai te dar. Ele te dá. Eu também era um cara que era do mundão e as pessoas me convidavam para a igreja, eu não ia. Mas até que Deus me deu força que eu dei conta de sair. Eu saí, hoje estou aqui aconselhando a vocês, viu? Não serve o mundo não, serve a Deus. Deixa de servir ao mundo para servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, quando ele estava orando com os discípulos, ele dizia assim, quando vos orar, dizei, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas assim conosco. Perdoa o que nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, livrai dos mal, porque grande é o reino, e a glória e o poder, tudo pertence ao Senhor. Ó Pai, receba essas orações que estou fazendo, em nome do Senhor, e em nome também desse povo que me ouvi, para que eles possam cobrir de força e coragem para seguir o Senhor, Pai. Tira o desânimo, Deus, o desânimo que estiver no corpo deles, a falta de coragem, descompreensão, Pai. Expulsa toda espécie de perseguição que estiver perseguindo eles, para encorrentar eles, para eles não irem na sua palavra, Pai. Pai, liberta eles pela misericórdia do Senhor, Pai, para que possamos ser um rebanho reunido e um tumulto grande e unido uns com os outros de verdade. Dai compreensão aos ignorantes, aqueles que estiverem em ignorância, Pai, toca no coração deles. Aquele que não acreditar no Senhor, Pai, faça ele acreditar, porque o Senhor tem poder para dominar o coração de qualquer homem. Como o Senhor dominou o coração de Faraó para entregar aquele povo israelita, assim também, Pai, entra no coração dessa pessoa que estiver com ele duro aí. Só o Senhor que endurece o coração e amolece também. Em nome do Senhor Jesus, receba aí. Onde ele estava orando, ele falava: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nos perdoam quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, livrai dos mal, porque grande é a honra e a glória e o poder, tudo está no Senhor. Eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui de Jesus, de Jesus sobre quando ele estava ensinando os discípulos. Ele dizia assim: aquele que me ama, ouve minhas palavras e guarda meus mandamentos. Assim como o meu Pai me ama, eu também vos amarei. Está lá em João, no livro de João. Eu também vos amarei. Permaneça em mim, que eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto, a não ser que esteja ligado na figueira. Ele diz assim: eu sou a verdadeira figueira, eu sou a figueira, a videira, e meu Pai é agricultor, e vós é os ramos. Ele diz: todo o ramo que ele não der fruto em mim será cortado e lançado fora, num fogo inextinguível, que ali haverá choro e ranger de dente. Olha, irmãos, presta bem atenção. Ele dizia assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que me amar, jamais ele morrerá. No último dia eu ressuscitarei ele dos mortos. Ressuscitarei ele. Está vendo? Aquele que me ama não morrerá. Ele falou também ali com a palavra, ele com a samaritana, ele diz assim: mulher, eu te darei uma água viva. Eu te darei a água viva, que durará a vida eterna. Ele diz assim: eu sou a água viva. Está vendo? Eu sou a água viva. Presta atenção, irmão. Aquele que beber da água, essa água viva, a água viva é a palavra de Jesus. Ela é a palavra de Jesus. Irmão, vamos prestar bem atenção, que se você participar da palavra de Jesus, você vai estar bebendo da água viva do corpo de Jesus. E você viverá. Ele diz: não morrerá. Você vai arranjar essa água viva, você durará a vida eterna. Amém? E ele diz também ali no deserto, ali com coisa assim: minha carne é uma verdadeira comida e o meu corpo é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Aquele que não comer de minha carne e beber de meu sangue não terá parte comigo. Olha, presta atenção também, tá vendo, meus irmãos? Ele diz assim: aquele que não comer de minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. Onde é que você vai receber corpo e sangue de Jesus? O que? Corpo e sangue de Jesus é a hóstia. Tanto faz lá na igreja católica, o que seja na igreja crente, o Jesus é um só. Viu? A humanidade está fazendo divisão de igreja, mas o Jesus é um só. Isso é uma desunião que está na terra. Que Satanás está tapando até nos crentes, entendeu? Porque se Jesus é um só, a igreja tinha que ser uma só. Ah, não, então tem que ser só a católica. Não, Deus não fala que é a católica nem a crente, não. Ele falou que ele vai vir buscar os escolhidos. Ele vai buscar um povo que amar ele de verdade, que tiver amor nos seus irmãos. Quem amou o irmão, amou a Deus. Amém? Ele não marcou a qualidade da igreja, nem placa de igreja para poder buscar, não. Ele falou que vai buscar é aquele que guardar. Mas nós deveríamos de ser unidos, porque Jesus é um só. Deus é um só. Jesus diz: o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Então ele é um só. Então cada igreja quer amar um Deus só, mas cada um separado. Viu, meus irmãos? E nós tínhamos que ter união. Vamos unir aqui na terra. A divisão do céu com o inferno é a união com a desunião.
Aonde haver união é o céu. Aonde tiver desunião é o inferno, meus irmãos. Vamos prestar bem atenção nisso aí, viu? Vamos amar a Deus de verdade. Vamos adorar Ele de verdade. Vamos ser um seguidor. Não vamos olhar o conceito do mundo, não, porque o mundo está moderno. E a modernagem vai quebrantando, esfriando a fé até dos justos. Até muitas pessoas aí que está em conta de justo, está esfriando a caridade, a fé. Mas Jesus diz que no fim das eras ia haver muito essas coisas, que até o servo dele muitas vezes ia ser iludido pelo mundo, pelos prazeres da vida, pelo sufocamento da riqueza. Volte para Jesus. Ô Senhor, eu falei com eles, Pai. Tome conta, Pai, de todas essas palavras que eu falei, Pai. Põe no coração deles. Não deixe que Satanás roube essa palavra dessas pessoas que estão me ouvindo, não. Em nome do Senhor Jesus. Amém?